não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A partir dos anos 80, antes já da queda da União Soviética, o Partido Comunista já havia feito algumas modificações estratégicas globais. A primeira delas foi a absorção de outras facções comunistas. Isso é fundamental. O movimento comunista estava muito dividido, esfacelado em facções antagônicas, estava difícil administrar isso. Então eles decidiram fazer abdicar da unidade ideológica, a unidade do discurso completamente, e deixar entrar qualquer um que estivesse contra o imperialismo ou contra o Ocidente. Então aí o movimento se abre para todas as tendências que nasceram com a escola de Frankfurt, cujas doutrinas foram inicialmente rejeitadas pelo Estado soviético. A escola de Frankfurt se origina não em Frankfurt, se origina em Moscou. Quem a criou foi Georg Lukács. Foi lá com esta proposta, com várias teorias que na época soaram escandalosas. Uma delas é a teoria da consciência possível, ou seja, não adianta você apostar na consciência que o proletariado tem da sua situação, porque ele não tem nenhuma. Nós temos que apostar na consciência que ele pode vir a ter. Então é um pouco a teoria leninista do proletariado honorário. Passa a ser proletário quem você nomeou como proletário. E em segundo lugar, Georg Lukács dizia: a luta de classes é secundária, o principal é a luta civilizacional. O nosso obstáculo não é a burguesia, o nosso obstáculo é a civilização cristã ocidental. Sem derrubá-la, nós jamais derrubaremos a burguesia, porque a burguesia está protegida sob uma carapaça cultural e civilizacional, que são os tais dos valores cristãos, a sociedade burguesa, a cultura burguesa, enfim, tal como ele a entendia. Então ele queria mudar completamente, vamos dizer, o sistema de prioridades, a escala dos alvos prioritários. Então, na concepção dele, a luta cultural se transformava no prioridade 1, e todas as outras iam subordinadas a ela. Isto na época soou escandaloso, porque parecia contrariar a teoria da infraestrutura e superestrutura. Karl Marx dizia que a organização da economia é a infraestrutura e que a ideologia, a cultura, etc., etc., é apenas um adorno construído em cima disto. É a justificação, um adorno justificatório do estado de coisas na economia. E o que o Lukács estava dizendo parecia contrariar isso aí. Então, na União Soviética ninguém quis saber disso aí. Mas mandaram ele de volta para o Ocidente e disseram: então você vai fazendo isso lá na Alemanha, na Hungria, onde você quiser. Aqui não. E acontece que o negócio deu certo. Então, a partir dos anos 80, a estratégia do Georg Lukács foi realmente adotada pela União Soviética. Então isso quer dizer que os alvos culturais se tornaram prioritários. E uma série de bandeiras, ou de objetivos, ou de ideais, que antes eram desprezados pelo movimento comunista como ideais pequeno-burgueses, tingidos de irracionalidade, como você vai ver no próprio livro do Lukács, A Destruição da Razão, já aparece tudo isso, tipo feminismo, abortismo, gaysismo, liberação de droga, etc., etc. O comunismo inicial, até um certo ponto, desprezava essas coisas. Desprezava, mas não deixava de usá-las, tá certo? Mas usava de maneira, para assim dizer, episódica.
A partir dos anos 80, começa a fazer um uso sistemático desta coisa. Então nós podemos dizer, as lições da Escola de Frankfurt foram absorvidas, finalmente, pelo movimento comunista internacional, e daí é que surge este florescimento enorme, tá certo, de reivindicações, entre aspas, pequeno-burguesas, individualistas, etc. Que é uma coisa mais individualista do que o sexo. É isso. O sujeito está pensando em sexo, ele está pensando na vida sexual dele, não no do vizinho. Tá certo? Então, você explorar, por exemplo, interesses sexuais não atendidos, é você explorar o quê? O individualismo das pessoas. Mas o individualismo também pode ser posto dentro a servir a máquina publicitária comunista. Por quê? Porque é criador de antagonismos e vai acirrar as contradições. Não são contradições de classe, presta atenção. Por exemplo, entre um gay e um hétero, há um conflito, mas não é um conflito de classe. Os dois podem pertencer à mesma classe. Pode ser até que o gay é um bilionário e o hétero conservador é um pé rapado. Aliás, isso acontece. Nós sabemos que o povo brasileiro, o povo das camadas mais pobres, é 100% contra essas coisas. E nas classes altas você tem inúmeros adeptos, classes altas, beautiful people, televisão, cinema, etc, etc. Então, não é um conflito de classe, tá certo? Mas no conjunto serve a guerra civilizacional. E a guerra civilizacional é essencial para quê? Para a tomada do poder. A questão do conflito de classe e da destruição da burguesia pode e deve ficar para depois. Porque você não pode destruir a burguesia antes da tomada do poder. Aliás, nem imediatamente depois. Você precisa que ela continue trabalhando. Não se trata de destruí-la, mas de substituí-la gradativamente. Então, mesmo que não mude o sistema pode continuar capitalista durante muito tempo. O que importa são os agentes que estão lá. Então, o que importa é a submissão dos grandes grupos econômicos à estratégia geral comunista. Quando você tem esses conceitos na mão, e acho que esses conceitos são absolutamente irrefutáveis, isto é exatamente assim, tá certo? Não tem como não ser. Então você vê, em primeiro lugar, que a visão que as pessoas têm do comunismo nas classes falantes brasileiras é simplória, bocó, tá certo? E perfeita para fazer deles idiotas úteis. Perfeito, né? Em segundo lugar, você acaba vendo que a influência do movimento comunista, tá certo, na política brasileira é imensamente maior do que você pode imaginar. Né? Porque qual é a tradição dominante nesta política? Né? É a tradição getulista, trabalhista getulista, do Estado assistencial. E esta política serve, obviamente, aos interesses do movimento comunista, que sempre a apoiou. Não é isso? E se você perguntar, o outro lado esteve no poder durante quanto tempo? Esteve durante os 7 meses do governo Jânio Quadros. E só. Né? Depois esteve algum tempo com o Collor. Não é isso? Você vê a facilidade com que o país se livrou desses dois governantes, basta para você medir a força da influência comunista. Não é isso? Isso quer dizer, o comunismo domina o cenário político nacional há décadas. Ao ponto de que, quando veio um governo militar prometendo eliminar o comunismo, o que ele fez? Seguiu as mesmas políticas estatistas e assistencialistas do Partido Comunista, porque a imaginação dos caras não vai além disso. E, mais ainda, por que os militares não fizeram, na verdade, nenhuma propaganda anticomunista? Tem inibição mental. É aquela ideia, não vamos falar porque isto vai dar força ao inimigo. Então, é política do avestruz. Você acha que você não falando do adversário, ele não vai adquirir força. Então você mesmo se coloca dentro da espiral do silêncio e acha que com isso você está negando publicidade ao inimigo. Como se o inimigo estivesse louco para obter publicidade. O movimento comunista tem outra característica que é permanente nele. Ele sempre tem 2 andares. Ele tem uma fachada pública e tem uma fachada clandestina. Mesmo onde o partido está legalizado. E o comando está sempre e necessariamente na parte clandestina.
Então isso quer dizer que se você tiver líderes comunistas de alta projeção, eles não estão no comando. O comando está sempre embaixo, dentro da própria União Soviética. Né? Quando você vê políticos soviéticos brilhando, etc., bom, das duas, ou é o homem da KGB ou ele não manda nada. Né? E se for o homem da KGB, como o Putin, ele manda não pelas suas ações públicas, mas por ações clandestinas. Por exemplo, mandar matar os adversários. O Putin condena alguém à morte, manda condenar alguém à morte publicamente? Não. Alguém vai lá e some com o adversário. Então, o poder do Putin se baseia fundamentalmente em métodos de ação clandestina que são da KGB. E não na política normal, política eleitoral, legislativa, etc, etc, etc. Vamos dizer, a variedade das estratégias requeridas para você manter um governo mundial dá ao movimento comunista uma elasticidade de discurso que é uma coisa monstruosa. Por exemplo, você tem ali desde a pregação ateística oficial soviética até a teologia da libertação. E hoje eu estava ouvindo um rapaz que fez uma gravação dizendo, olha, enquanto os soviéticos se infiltravam na igreja católica, dominavam, a CIA não ficou quieta. A CIA começou a fomentar essas igrejas protestantes que fazem a teologia da prosperidade, etc, etc. Eu digo, a CIA fez isso? Eu digo, tá bom, então repito para você mesma pergunta que sempre faço aos comunistas que dizem que a CIA fez o golpe de 64. Me cite o nome de um agente da CIA lotado no Brasil. Não tem nenhum. Ora, da onde veio este negócio da teologia da prosperidade? Veio do liberalismo ateu, meu Deus do céu. Você vai concentrar as coisas no lado econômico, promover a livre empresa, tá certo? Fomentar a atividade capitalista e fugir, vamos dizer, das questões básicas. Em segundo lugar, a tal da teologia da prosperidade entrou no Brasil fazendo muito mais propaganda anticatólica do que propaganda anticomunista. Eu não vejo um pastor falar de comunismo. Mas eu vejo os caras toda hora, não, esse negócio de Maria é idolatria, não sei o que, essa missa não vale nada, o Papa é satanista. Isso eu vejo eles falando toda hora. Então, em que estratégia isso está inserido? Na da CIA? O que a CIA pode ter a ver com isso? Então, isso quer dizer que este imenso movimento, o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, ele, em parte, ele tem um certo potencial anticomunista, mas é só um potencial. Se não apareceu, não está atuando ainda. Você não vê ninguém fazer discurso anticomunista. Um ou dois, né? O Marco Feliciano, por quê? Porque eu disse para ele fazer isso e ele entendeu, esse homem inteligente entendeu. Mas você vê que, de modo geral, o crescimento das igrejas evangélicas contribuiu para entregar a Igreja Católica mais ainda à mão da teologia da libertação. Então, hoje nós podemos dizer, a teologia da libertação domina a Igreja Católica 100%. Os focos de resistência que você tem são pessoas isoladas, ou que sobraram de outras épocas, ou que se informaram por cima, tipo Padre Paulo Ricardo e outros, né? Mas institucionalmente a Igreja Católica está na mão dos teólogos da libertação. Então, e daí o fenômeno do PT. O livro do Luiz Mir, O Partido de Deus, está muito certo ao dizer que foram as comunidades eclesiais de base que geraram o PT. Só que ele acredita que as comunidades eclesiais de base agem a favor da igreja, para a consolidação da igreja, quando na verdade se dirige à sua destruição. Nós sabemos que com a ascensão da teologia da libertação, no domínio da igreja, os fiéis fugiram da igreja e foram tudo para as igrejas evangélicas. Então, é óbvio que a teologia da libertação não é um órgão da igreja, não é um braço da igreja. É o braço do comunismo infiltrado na igreja
para, em parte, destruí-la, enfraquecê-la e usar o que sobrar dela, tá certo? Como dizia o Antônio Gramsci, como megafone das nossas propostas. Ele dizia literalmente isso: não devemos destruir a Igreja Católica, mas usá-la, infiltrar-nos nela e usá-la como megafone, né? Então, isso quer dizer que vários movimentos culturais, religiosos, morais, etc., etc., no momento todos eles estão convergindo para a estratégia comunista. Praticamente todos eles. Inclusive o movimento do impeachment, né? Você veja, o movimento do impeachment surge como uma transformação do protesto popular de março de 2015. Não é isso? Aquele movimento se afirma, em primeiro lugar, como uma revolta contra toda a classe política. Não é isso? Então, aliás, o movimento popular só existiu por quê? Porque a classe política não fez nada para parar a roubalheira. Se ela tivesse feito, talvez nem existissem esses protestos, né? Mas, como os políticos não agem, vamos agir nós. A partir daí, então, sobretudo o pessoal tucano começou a pensar: como é que nós vamos virar essa situação e transformar em nosso favor uma coisa que, nesse primeiro momento, está contra nós? Então, para isso é que existem esses líderzinhos criados, assim, na verdade, pela mídia, tipo Kim e Fernando Holliday, etc, etc. Esses meninos são facilmente enganáveis, não tem cultura nenhuma, não sabe coisa nenhuma, tá certo? Apareceram ontem, mal se livraram das fraldas, e você lhes oferece a perspectiva de uma carreira política, eles fazem qualquer coisa por você, tá certo? E daí surge a ideia, em primeiro lugar, da Marcha para Brasília, que consiste em transferir a iniciativa do povo nas ruas para os políticos em Brasília, não é isso? Um pouco mais adiante já aparecem as figuras de Miguel Reale e Hélio Bicudo, inserindo o movimento antipetista na tradição das nossas lutas. Ou seja, na tradição das lutas da esquerda que criaram o PT. E hoje praticamente já virou isso, né? Você vê que o governo Michel Temer, ele anuncia que vai ser o governo dessa gente. Você imagina, por exemplo, colocar o Zé Serra no Ministério das Relações Exteriores. Isso é a garantia absoluta, infalível, da total submissão do Brasil aos interesses do grupo globalista encastelado na ONU, que é um órgão perfeitamente dominado pelo movimento comunista. Então, isso quer dizer que o movimento contra a classe política se transformou num movimento a favor dela. Não é isso? E hoje, qual é o grande objetivo, né, dos líderes, entre aspas? Destruir a candidatura Bolsonaro. Através do achincalhe, através de processo, através de calúnia e através do parlamentarismo, que é a grande proposta do PMDB, para que não chegue a haver eleições presidenciais de 2018. Tá certo? Então, o que houve no Brasil foi uma transfiguração do movimento, que foi possibilitada, vamos dizer, pela inépcia, pela inconsciência dos líderes. Quer dizer, o horizonte de consciência desses meninos assim, é desse tamanho. Qualquer raposa velha do tucanato percebe muito mais do que isso, né? E dirigentes comunistas percebem muito mais. Então, tudo isso é muito fácil de fazer, entre outras coisas porque o movimento comunista domina a mídia brasileira 100%. Isso não é um modo de dizer. Eu não estou dizendo, os jornalistas são na maior parte esquerdistas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, eles estão filiados a movimento, eles devem obediência a um comando central comunista. E estão lá para isto. E é assim, 90% das redações ou mais. Não é isso? Outro dia, um jornalista da Folha contando, lembrando as suas memórias, disse: quando eu era estudante, eu era da Libelu. Libelu é um órgão da Quarta Internacional trotskista, né? Depois, mais tarde, eu me formei, fui trabalhar na Folha. Quando cheguei lá, estava todo o pessoal da Libelu lá dentro. E ninguém está lá até hoje. Então a Folha é um órgão da Quarta Internacional. Por isso que botou o Demetrio Magnoli como colunista, porque ele é a voz da Quarta Internacional. O que é a Quarta Internacional? Nós precisamos dizer o seguinte: houve 4 internacionais, que são momentos decisivos na história do comunismo. A primeira internacional, chefiada pelo próprio Karl Marx, é a fundação do movimento comunista. Isso não quer dizer que não existissem movimentos comunistas antes, mas Karl Marx foi lá subindo, cortando todas as cabeças e virou ele o chefe. Tá certo? E
conseguiu fazer das suas ideias a doutrina oficial do movimento comunista. A segunda internacional é quando aparecem alguns membros de destaque do Partido Comunista, contestando teses fundamentais de Marx e apostando numa estratégia, que eu diria, reformista. Então, vamos parar com esse negócio da revolução, nós podemos chegar ao comunismo através de reformas progressivas. Isso é um fato, e isso acabou sendo adotado pelo movimento comunista, mas naquele momento deu escândalo. Tá certo? Então ali se teve uma ruptura e cria-se o que é a Internacional Socialista, que é até hoje, né, representante da esquerda chamada SOFT. E o órgão básico disso aí é a Sociedade Fabiana, na Inglaterra, que é dona da London School of Economics. Acontece que a Sociedade Fabiana foi criada por quem? Por ingleses socialistas modernos? Não, foi criada pelo governo soviético. Isso quer dizer que o governo soviético, embora oficialmente se colocasse contra as doutrinas reformistas e revisionistas, como ela chamava, sabia que elas podiam ser úteis no Ocidente. Assim, a mesma coisa que a escola de Frankfurt. Nós não queremos essa conversa aqui dentro, que vai romper a unidade do nosso discurso, mas isso pode ser útil lá fora. Tá certo? Nós sabemos que o grande livro escrito por Sidney e Beatrice Webb, que eram os gurus do movimento fabiano, o livro sobre a União Soviética, o livro veio pronto do governo soviético, eles simplesmente assinaram. Então, tudo isso é órgão do movimento comunista. Né? Note bem, não tem unidade ideológica. Ao contrário, você tem uma diversificação ideológica, que justamente é o que permite a adaptação da estratégia mundial às diferentes condições locais, culturais, econômicas, etc, etc, etc. Se você analisar agora, vamos dizer, a história da cultura do século XX, você verá que pelo menos metade dela, da cultura literária, musical, cinematográfica, artística, etc., é função do movimento comunista. Tem um artigo que eu escrevi faz tempo, chamado A Mão de Stalin Está Sobre Nós. Vocês deem uma olhada lá e vocês vão ver a imensidão da influência desta coisa. Nós podemos dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, você não teve um escritor célebre que não fosse, de algum modo, cercado e manipulado pelo movimento comunista. Isso não quer dizer que todos fossem entrar no partido. Aliás, a ideia não era esta. A ideia era fazer deles companheiros de viagem e agentes de influência. Ou seja, pessoas que, sem ter uma carreira nominalmente comunista, aliás, podendo até ter a fama de conservadores, nos momentos decisivos apoiassem a União Soviética. Então, por exemplo, John Dewey nunca foi comunista pessoalmente, tá certo? Mas, na hora H, ele sempre tomava o partido da União Soviética. Partindo, vamos dizer, da sua isenção. Falou, não sou um marxista, eu sou um pragmatista, etc, etc. E assim por diante. Você vê, e frequentemente, vamos dizer, a identidade pública dessas pessoas é construída pelo Partido Comunista de maneira inversa. Como, por exemplo, você já deve ter ouvido a história de que o Ernest Hemingway foi espião da CIA. Isso é impossível. Você acha que o homem pode morar em Cuba durante 30 anos, ser recebido pelo governo, ser bem tratado, e ninguém desconfiar que ele trabalha para a CIA? Isso é absolutamente impossível. Então, o que é certo é o seguinte, que ele trabalhou para a KGB, trabalhou. Né? E, em seguida, é preciso disfarçar isso com a história que ele trabalhou para a CIA, história absolutamente sem fundamento nenhum, e não dá para você nem argumentar a favor dela, teoricamente. Então, vamos dizer, a capacidade do movimento comunista de manipulação da opinião é um negócio prodigioso. Justamente porque esta influência não aparece com o nome de comunista. Ele não aparece porque não pode aparecer. Ela tem que ter a diversificação. A diversificação é a chave do sucesso, meu Deus do céu. Você vê que, mesmo no tempo em que a União Soviética tinha um discurso ideológico monolítico, consolidado, por exemplo, no Tratado de Marxismo-Leninismo do Otto Kuzyna, era o livro oficial da Academia de Ciências,
mesmo nessa época, eles já diversificavam a estratégia, né, e usavam no exterior agentes que estavam em total discordância com o marxismo-leninismo clássico, como, por exemplo, o pessoal da Escola de Frankfurt, né, ou o pessoal do diálogo comunista cristão, começar por Roger Garaudy. Existe um livro muito interessante chamado Perspectivas do Homem, que saiu, eu creio que nos anos 70, que era a apologia do diálogo entre marxistas e cristãos. Então, o marxista ortodoxo, o marxista-leninista, ele não podia aprovar isto, exceto como tática e fingimento. Mas, aquilo que é tática e fingimento não pode funcionar só como tática e fingimento se não tiver um pinguinho de credibilidade. Então tem que ter pessoas que argumentem sinceramente a favor daquilo. Tá certo? No fim, o Garaudy se atrapalhou tudo com essa coisa, acabou virando muçulmano. Falou, quer saber, nem comunismo, nem cristianismo, eu vou é para o Islã, e está lá até hoje. Né? O que também serve, porque o Islã também é órgão da KGB. Isso aí, onde pega o livro do Pachepa, né, ele vai dizer coisas do seguinte, ó, nós criamos o Yasser Arafat, nós o educamos, botamos ele lá, etc, etc. Então, vamos dizer, 80% desse movimento radical islâmico está na mão da KGB. Também, você veja, será uma coincidência que todas as armas dele sejam sempre russas ou chinesas? Né? E daí o Putin vai dizer, não, nós não vendemos arma para ninguém, isso aí é um negócio clandestino, né? Não foi oficialmente o governo soviético que vendeu, mas desde quando a KGB age oficialmente? Né? Quer dizer, é uma coisa assim de um cinismo extraordinário. Então, quando você mede a totalidade dos canais de ação que essa gente tem, e você não se deixa iludir pela definição da sociedade sem classes, você entende, olha, o movimento comunista ele existe materialmente, ele não é um ideal. Né? E esta existência material é o que o caracteriza. Ele é uma rede de organizações e de canais de comando enormemente complexa, cheia de contradições, tá certo? Que, para a mentalidade marxista formada na dialética, são perfeitamente manobráveis. É no Ocidente, são os liberais, conservadores, que têm uma certa dificuldade de raciocinar dialeticamente, porque eles querem uma coerência. Se você tem uma proposta assim, você tem que agir coerentemente, porque é ação racional segundo fins. Eu digo, bom, isso aí, meu filho, funciona bem na economia e na indústria. Onde entra o fator humano, a mente humana funciona dialeticamente. Né? Então, por que funciona dialeticamente? É muito simples. O ser humano não consegue se concentrar numa mesma ideia por mais de uns poucos segundos. Tudo que você pensa é momentâneo. Então, isso quer dizer que para pensar você precisa de superfícies de contraste. São superfícies de contraste que te remetem de novo e de novo e de novo à mesma ideia que antes era fugidia, escorregadia. Então, em tudo que é humano, você vê o papel, a função essencial da dialética, ou seja, da contradição. Por exemplo, se você pegar toda a psicoterapia do Viktor Frankl, toda ela é baseada nisso aí. Então, bom, você quer tirar uma ideia da cabeça do doente, você prega esta ideia para ele. É o que ele chama hiperreflexão. Você tem uma fobia, por exemplo, você tem a fobia de que tem um jacaré embaixo da cama. O que o psiquiatra faz? Tem realmente um jacaré. Você toma cuidado, rapaz. Então, você faz com que a ideia que assombra o sujeito, enquanto ideia, tente se transfigurar em realidade sensível. E daí isto falha. E daí a ideia vai perdendo força.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.